Agradeço a meu Deus todas as vezes que me lembro de vocês, em todas as minhas orações em favor de vocês. Sempre oro com alegria por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho desde o primeiro dia até agora. Essa é a nossa palavra de saudação a você que está participando de mais uma reunião Casa de Paz. Bem-vindo, bem-vinda. E é verdade o que lemos agora. O que Paulo falou sobre os filipenses, nós queremos falar para você da Congregação Batista Missionária do Rio de Janeiro, sua cooperação. Você que já se inscreveu, está compartilhando as mensagens, distribuindo links dos nossos vídeos, dos vídeos das crianças, dos vídeos dos PGMs. Louvamos a Deus pela sua vida. Então compartilhe mais esse. Aperte o sininho, clique no joinha, participe desse projeto maravilhoso. Queremos mandar o nosso parabéns aos aniversariantes da semana. Nesta semana temos a irmã Janaína e o Felipe, que é o casal mais novo da nossa congregação e que completou o aniversário de casamento. Nosso parabéns para vocês aí, a festa foi bonita, soubemos da festa. Obrigado por compartilhar conosco esse momento alegre e especial de vocês. Aniversariou também essa semana a irmã Jeanette, membro da nossa congregação. Quem puder ligar para ela, diga que nós fizemos a festa para ela aqui em nossa programação, em nossa reunião. O que você e sua casa podem fazer ou tem feito para diminuir a fome e a miséria em sua cidade e em seu país? Em nossa cidade e em nosso país. O que você, que a sua casa podem fazer, o que nós podemos fazer para diminuir a fome e a miséria? Esse é o assunto da nossa Casa de Paz deste momento. Neste mês, nós fizemos aqui uma série de Casas de Paz para o Brasil, para combater a violência, a prevenção e tratamento da dependência química, a violência doméstica e hoje o desemprego, a fome e a miséria. Vamos abrir a Bíblia no livro de 1 Reis, capítulo 17, começando no verso 8. Acesse aí o texto bíblico, 1 Reis 17, começando no 8. Diz assim: Então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Levanta-te e vai a Sarepta, que é Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. E chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse: Traze-me, peço-te numa vasilha um pouco de água para beber. E indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse: Traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: Vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-los para mim e para meu filho, para que o comamos e morramos. E Elias, o profeta de Deus, lhe disse: Não temas, vai e faze conforme a tua palavra, porém faze disso primeiro para mim um bolo pequeno e traze-mo para fora. Depois farás para ti e para teu filho. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. Verso 15. E foi ela e fez conforme a palavra de Elias. E assim comeu ela, e ele, e a sua casa muitos dias. Verso 16. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que falara por meio do ministério de Elias.
Deus abençoe por seu favor essa palavra em meu coração e no coração de cada irmão e irmã participante dessa reunião agora e sempre, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe essa palavra. Esse é um texto muito rico da palavra de Deus e que fala de um tempo de miséria, um tempo de fome, um tempo de peste sobre a terra. Faltou chuva, nada do que planta produz. E foi o que aconteceu naquela época. Foi uma seca das mais longas da história do mundo. O tema que escolhemos para esse texto é: a paz de Jesus nas casas diminuirá a fome e a miséria na cidade e no país. Repetindo, a paz de Jesus nas casas diminuirá a fome e a miséria na cidade e no país. Eu creio nessa palavra, nessa promessa do Senhor. O grupo de pobreza extrema no Brasil, todas as reflexões, estamos trazendo aqui as estatísticas sobre o assunto do dia. Então, a extrema pobreza no Brasil inclui os que vivem com menos de $1,90, menos de $2 ao dia. Imaginem aí, menos de R$20. Nos últimos anos, 170 mil novos integrantes, novas pessoas integraram ao grupo que já era enorme. Encerrou o ano de 2019 com 13.800.000 pessoas em condições de extrema pobreza no Brasil. O equivalente a 6,7% da população do país. É o 5º ano seguido, não é problema também deste ano. É o 5º ano seguido no qual o número de brasileiros na miséria cresce, causado em grande parte pela corrupção no país, infelizmente. Esse é o retrato ainda do período da pré-pandemia da Covid-19, foi divulgado pelo IBGE, por meio de uma pesquisa nacional de amostra por domicílio em 2019. Você pode ver aí outros detalhes dessa estatística. A taxa de desemprego no Brasil ficou em 11,8%, atingindo 12,5 milhões de pessoas, segundo os mesmos dados do IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Mas, em meio a todos esses números tristes, Deus trabalha da forma mais surpreendente. Acredito que a situação da miséria e da fome e do desemprego no tempo desse texto bíblico não era diferente dos nossos dias. Realmente a situação era muito grave naquele tempo, talvez até mais grave do que nos nossos dias. Mas se Deus trabalhou de forma surpreendente naquela época para alimentar viúvas, órfãos e os servos do Senhor, também Deus está trabalhando em nossos dias, em nosso país. E Deus quer usar você, Deus quer usar a mim e a você. Da mesma forma que usou uma viúva que tinha apenas um punhado de farinha e algumas gotas de azeite. Deus trabalha da forma mais surpreendente possível para ajudar a minimizar a fome, a miséria e a pobreza no país. Deus falou com o profeta Elias: vai lá em Sarepta que uma viúva vai te sustentar. Só essa expressão já parecia surpreendente, porque viúva naquela época não tinha pensão, não tinha nenhum ganho, nenhuma previdência para ajudar no sustento dela. E viúva não tinha marido para sustentar. Também a mulher não tinha emprego, não havia emprego para mulheres naquela época. Uma viúva vai me sustentar? Todos diriam impossível naquele tempo. Mas o profeta disse: tá bom, eu vou lá. Está no verso 9. E foi a Sarepta. Quando entrou na cidade, viu uma mulher catando lenha. Ele olhou e deve ter pensado assim: não é essa. Deus deve ter preparado uma viúva que ficou com uma herança boa, que deve ter funcionários para pegar lenha para ela naturalmente. Ela deve ter o marido morreu, mas deixou para ela boas condições. Certamente, se Deus quer que eu seja sustentado,
é por uma viúva com melhores condições, e não por essa que está catando lenha. Mas o profeta disse, vamos ver se é essa. E chegou para ela e disse, a senhora pode me dar um pouco d'água? A água ela ainda tinha, naturalmente. Foi lá, pegou um pouco d'água, e deveria estar ali no cantil dela, alguma coisa assim. Trouxe para o profeta, o homem de Deus. Ela não sabia quem era, não sabia que era o profeta. Ele bebeu a água e disse, agora eu quero pão. Estava com fome, naturalmente, da viagem. Está no verso de número 11. E aí ela disse, agora não tem não, moço. Não tem. Não tem pão, não tem nem bolo. Parece que bolo era menos assim, era uma coisa menor para servir naquela época do que pão. E parece que sim, né? Ela falou, não tem nem bolo. Como se bolo fosse uma coisa assim menor. E aí ela diz, só tem um punhado de farinha. E eu penso num punhado assim na minha mão, na nossa mão. Quando a gente pega um punhado de farinha aí, a gente pega um punhadinho assim. E um pouco de azeite. E aí todo mundo poderia pensar assim, o profeta, eu sabia que não era essa. Mas vamos ver se ainda é aqui. Verso 3 ele diz assim para ela, não temas, mulher. Pega essa farinha que você tem, o azeite, faz um bolo e traz aqui para mim. Vamos ver se vai dar certo. E porque Deus tinha falado com o profeta, uma viúva vai te sustentar. E aí ele disse, a farinha, da vasilha a farinha não vai esvaziar. E o azeite também do reservatório não vai secar. O profeta disse isso para a mulher. E ela acreditou. Deus trabalha da forma mais surpreendente. Às vezes Deus trabalha e precisa usar alguém que não tem nada para que ele opere o milagre. Porque quem tem muito, às vezes, não quer repartir. Infelizmente. E deu certo. Era ela mesma. A mulher, ela acreditou. Foi, pegou lá, fez o bolo, trouxe para o profeta. Quando ela voltou lá, a vasilha estava cheia. Foi a primeira multiplicação de pão, de azeite, de farinha que Deus fez. Depois Jesus vem e faz mais 2 multiplicações de pães e peixes. O que podemos aprender e aplicar em nossas vidas nesse dia sobre o que podemos fazer pelos pobres e famintos em nossa cidade e nosso país? Essa é a pergunta de hoje. Responda aí nos comentários. O que você e sua casa podem fazer ou estão fazendo para diminuir a fome e a miséria em sua cidade e em seu país? A primeira lição que nós podemos aprender nesse texto, até apoiado por outros textos que falam sobre pobreza e fome e situações difíceis no mundo, a existência dos pobres e famintos ao nosso redor são oportunidades de nós fazermos o que Jesus diz no sermão profético. E aí vamos lá para Mateus 25. O que Jesus diz lá no sermão profético? Tive fome e destes-me de comer. Capítulo 25, verso 35. Pois eu tive fome e vocês me deram de comer. Tive sede e vocês me deram de beber. Fui estrangeiro e vocês me acolheram. E o rei responderá, verso 40. Digo-lhes a verdade. O que vocês fizeram a alguns dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Que lição maravilhosa que nós podemos guardar. E claro, guardar para colocar em prática agora mesmo. Aí na sua calçada, perto da sua casa, deve ter alguém precisando. O que você pode fazer por essa pessoa? Segunda lição. A existência dos pobres e famintos no país são oportunidades para as igrejas. Sim, claro. Não é só para a casa, ou para mim, ou para uma pessoa individualmente, mas também para as igrejas e demais instituições. Cuidar delas. Como a igreja fez no livro de Atos, capítulo 6, conta a história da igreja fazendo uma assembleia para ajudar a socorrer aqueles que estavam necessitados. Atos, capítulo 6, verso 1 diz, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, os judeus de fala grega entre eles queixaram-se dos judeus de fala hebraica, porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimentos.
Por isso os 12 reuniram todos os discípulos e disseram: não é certo que negligenciemos o ministério da palavra de Deus a fim de servir às mesas. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, e passemos para eles essa importante tarefa. Essa é uma oportunidade, a existência de pessoas necessitadas em volta da igreja, em volta das nossas casas, são oportunidades, irmãos. Eu vejo isso na palavra de Deus. Oportunidade para que nós, em nossa casa, apoiemos essas pessoas. Repartamos com essas pessoas. Precisamos repartir com elas. Quanta sobra tem em nossa casa? E Jesus diz assim: tive fome e destes-me de comer. Você está dando de comer? Tive sede e destes-me de beber. Era estrangeiro, às vezes até um estrangeiro, um refugiado. Aqui no Brasil tem muitos. E nós podemos ajudar. São oportunidades para ajudar. Tanto individualmente, a casa, a família, os servos do Senhor, mas também as instituições, as igrejas, as escolas, as instituições de assistência. Quanto podemos fazer para ajudar alguém? É nessa importante tarefa, diz aí Atos capítulo 6, verso 3. Terceira e última lição que nós anotamos desse texto é que a existência dos pobres no mundo é a oportunidade de Deus manifestar o seu poder e autoridade para realizar seus milagres de multiplicação de alimentos. Como a da história desse texto que vimos agora. Deus multiplicou o alimento na casa daquela mulher. Deus já multiplicou o alimento em minha casa. Já fez também na sua casa? Deus continua realizando esse milagre. Então nós devemos levar essa mensagem de paz. Isso é mensagem de paz. Isso é casa de paz. Para aqueles que não conhecem essa verdade. Aquela mulher sunamita, aquela mulher lá de Sarepta, melhor dizendo, perdão, da cidade de Sarepta, lá na região de Sidom, ela não conhecia esse poder e essa autoridade de Deus. E ela passou a conhecer exatamente naquele momento que o profeta chega e fala com ela. Deus multiplicou. E ela pôde ali ver mais palpavelmente, de forma palpável, a manifestação do poder de Deus no alimento diário para ela, para o filho e para o profeta. E com certeza deve ter repartido para mais alguém. O texto não diz. Mas certamente aquela mulher deve ter levado essa mensagem, porque a história dela está aqui na palavra do Senhor. Em João capítulo 6, o Senhor Jesus faz outro milagre. Jesus chega e realiza também milagre. Ele estava uma multidão no deserto, e a multidão estava ali embevecida, ouvindo a palavra, esqueceu até de comer. E aí os discípulos, olha, não dá tempo de chegar na cidade. Se mandar embora, eles vão desmaiar pelo caminho. Então, o que nós podemos fazer? Jesus, o que tem aí? Até um garoto com um fardelzinho com 5 pães e 2 peixinhos. Mas isso não dá, são quase 5.000 só homens, fora mulheres e crianças que não eram contados na época. E ele traz aqui. Orou e ali mandou todo mundo sentar e foi distribuindo, e aquele pão não parou de multiplicar. O peixe também alimentou as 5.000 pessoas, só homens e mais as mulheres e as crianças. Ainda o que sobrou, 12 cestos cheios. Isso está em João capítulo 6, verso 9. O discípulo diz assim: aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Para Deus não há nada impossível. Para Deus ninguém precisa perguntar o que é isso. Não, o Senhor está pronto a multiplicar. Um médico viajando, concluindo, né? Um médico viajando na África visitou uma aldeia onde moravam muitos leprosos. 2 destes o médico achou muito interessante. Eram homens e amigos muito achegados. Um deles havia perdido as mãos, enquanto o outro tinha perdido os pés. Todos nós sabemos que a lepra ela vai consumindo os músculos, nervos, principalmente periféricos. Então um tinha perdido as mãos, o outro os pés. Olha que coisa triste.
Alguém disse ao médico que os dois eram leprosos, mas eram fazendeiros. Ué, fazendeiros? Sim, eles cultivavam terra lá no leprosário. Isso pareceu engraçado para o médico e ele então procurou constatar isso. Um homem sem mãos não podia cultivar a terra. E o outro não podia andar para ir até a terra. Mas um dia o médico viu algo muito interessante. Viu o homem que tinha mãos com um cesto nas mãos. E estava lá sentado. Ele só tinha as mãos, não tinha os pés. Mas ele estava sentado com o cesto nas mãos. O cesto de sementes. De ervilhas, inclusive. O médico reconheceu até qual é o tipo da semente. E aí, daí a pouco, vem o outro que não tinha mãos, só tinha pés. Veio andando, pegou o que só tinha mãos, que estava com o cesto, colocou nas costas. E o levou até o campo. E foi levando o outro que, com as mãos, ele foi colocando a semente na terra. E o outro carregando, porque ele tinha os pés, ele era os pés daquele que não tinha mãos. O médico ficou impressionado e escreveu essa história, dizendo como aquela família de leprosos foram alimentados pela solidariedade um do outro, pelo cuidado um do outro, um carregando o amigo. O que tinha pés carregava o outro que só tinha mãos, e o que não tinha mãos não podia cultivar, mas o outro cultivava para ele. E repartiam, espalhando a boa semente de ervilhas no campo. Eu creio que essas são as maravilhas do Senhor. Essas são as coisas surpreendentes que Deus pode usar você agora, meu irmão, minha irmã. Que tem mãos, tem pés, tem voz, tem sobra de alimento em sua casa. Quanta coisa sobra. E que você pode pensar. Quanta gente que já está fazendo alguma coisa. Eu tenho visto, eu sempre fico muito atraído por pessoas que fazem alguma coisa pelo outro. Vejo muitas reportagens, muitos vídeos nesse sentido, até para me inspirar a procurar fazer mais também. Em Zacarias 1:11 diz a palavra: e eles relataram ao anjo do Senhor que estava entre as murtas: percorramos toda a terra. E quando percorreram a terra, a encontraram em paz e tranquila. Nós não estamos livres de crises, meus queridos ouvintes, que levem o país à fome, à pobreza, à miséria. Mas Deus mostra a diferença e o que acontece nas casas que recebem a sua paz. A paz do Senhor Jesus, a casa de paz, não tem a ver só com as bênçãos espirituais. Ela cuida de tudo, do homem no sentido completo. Essa senhora recebeu um profeta, a senhora do texto recebeu o profeta na casa dela. E a paz do Senhor chegou na casa dela. E que abençoou as vasilhas dela, abençoou a alma dela, ela foi salva, abençoou o filho, a casa, a família. Eu quero essa bênção para a minha casa, para a minha família e para a minha descendência. E quero também essa bênção para a sua casa, para a sua família e para a sua descendência. Daqui a pouco vamos orar para que esta paz, que livra da pobreza, da miséria, da fome, chegue em nossa casa, chegue em nossa descendência. Que ninguém da nossa descendência sofra a miséria, a fome, a pobreza, o desemprego. Mas antes, convide as pessoas em sua casa para a oração. Copie o link desta mensagem, mande para os seus amigos, seus familiares. Vamos orar neste momento? Curve a sua cabeça e ore ao Senhor. Salmo 34:1 tem a oração exatamente que traz esse suprimento. Diz assim: oremos juntos. Bendirei ao Senhor o tempo todo. Os meus lábios sempre o louvarão. Minha alma se alegra e se gloriará no Senhor. Ouçam os oprimidos e se alegrem. Te buscamos, Senhor, na certeza de que nos respondes. Livra-nos de todos os nossos temores. Clamou este pobre ao Senhor e o Senhor o ouviu e o libertou de todas as suas tribulações. Tememos o Senhor, aquele que nos socorre os seus servos e não deixa faltar para aqueles que temem ao Senhor. O Senhor, Ele livra da fome, livra da peste, Ele livra da miséria,
Ele transforma aqueles que estão nas sarjetas em príncipes e princesas para se assentarem junto ao trono da glória. Os que buscam ao Senhor nada tem falta. Os olhos do Senhor voltam-se para nós. Ó Deus, volta os teus olhos para nós. Os teus ouvidos estão atentos ao nosso grito de socorro. Quanta gente gritando, Senhor, por socorro. Fome, pestes, miséria, Senhor. Gritando por um pedaço de pão. Senhor, o justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor o livra de todas. Pedimos então essa bênção para nós, para nossa casa, para o nosso país, para nossa família, para os nossos descendentes. Ainda pedimos libertação para aqueles que estão passando, sofrendo opressões. Citamos aqui o Marco Antônio, Ana Clara, Ana Carolina, Larissa, Luciana, Maria Cristina, o Arnaldo, a Beatriz, a Luana. Saúde para o Delean, Pai, não paramos de clamar por ele. Pedimos por Salete, Hugo Bros, Letícia, Hilton Neiva. Pedimos por Francisca, porta de emprego para Sônia, Pablo, porta de emprego para Marcondes. Abençoa, Senhor, abre a porta, Pai, de emprego para aqueles que estão passando por situações difíceis. Agradecemos ao Senhor porque tem dado saúde àqueles que estão sendo curados. E nós pedimos mais saúde para aqueles que ainda estão enfermos, consolo para os enlutados, proteção para os trabalhadores que precisam sair, se expondo a riscos e às situações difíceis, mas protege, Senhor, os trabalhadores. Avivamento para a nossa igreja, conversão de almas para aqueles que estão perdidos. Pedimos a Deus Pai, no poder do Espírito Santo, no nome de poder e de autoridade, no nome do Príncipe da Paz, nosso Senhor Jesus Cristo, oramos. Amém e amém. E graças a Deus. Obrigado a você por mais uma oportunidade de participar conosco desta reunião. Você está convidado para participar daqui a pouco. Às 10 horas começa o culto da nossa Igreja Mãe. Às 12 horas tem o nosso momento infantil. Participe. E 18 horas, nossa segunda Casa de Paz. Participe conosco. Obrigado a você que tem participado. Uma bênção para você, encerrando esta reunião. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Faça prosperar o alimento espiritual, mas também o alimento material em sua casa, em nossa casa. E que sejamos prontos para repartir a mensagem da paz, a mensagem da esperança, mas também o pão com aqueles que ainda não têm. Peço a sua bênção no nome de poder e de autoridade. No nome de Cristo Jesus oramos. Amém e amém. Um abraço para você e até a nossa próxima reunião. E que Deus nos abençoe. Amém. E graças a Deus.